Olá pessoal, tudo bem? A potência de um circuito, por que é importante vocês terem feito aquela análise que foi experimental, né? Porque ela permite com que você faça duas etapas dentro do processo físico e matemático. Então primeiro, se nós estamos falando de um circuito desse tipo aqui, ou seja, eu tenho um gerador, é o cara que está aqui, força eletromotriz e resistência interna, que eu estou chamando de Rin, ligado a alguma coisa, ou seja, esse monte de resistor que tem lá fora, a gente já viu que podemos fazer série paralelo e simplificar, né? Então, todas as resistências externas estão representadas por esse arrão. Essa resistência é externa, é fácil medir, coloco num ohmímetro lá e eu sei o valor. Agora, a resistência interna de um gerador, você está medindo a resistência que tem dentro de uma pilha, de uma bateria. Então é um processo difícil de fazer. Tá? Agora, quando a gente vai analisar a potência, eu consigo obter quem é essa resistência. E como isso? Se eu sei que o circuito tem essa configuração, aquele circuito que a gente chamou de malha única, né? Nesse circuito existe uma corrente I percorrendo ele. Se eu vou olhar a potência do resistor, essa potência do resistor, ela vale R vezes I quadrado. Agora, quem que é a corrente I? Lembra que a corrente I, ela é força eletromotriz do gerador dividido por R mais R. Essa é a corrente, só que aqui é corrente ao quadrado. Então esse termo ao quadrado. Ou seja, a potência do resistor aqui, ela vale E quadrado R dividido por R mais R ao quadrado. Então, qual é o comportamento dessa potência? Então, o comportamento dessa potência, primeiro, a resistência R ela é interna do gerador, ou seja, você não controla ela. Mas a R externo a gente pode ir trocando o resistor. Foi o que vocês fizeram no experimento. Tá? Então, o meu R ela é a variável do problema. Se ela é a variável, qual é o comportamento dessa função variando R? Certo? Então, primeiro, que se R for zero, eu vou ter potência zero. Então, primeira característica. Quando R é igual a zero, a potência vale zero. Segundo, essa característica todos os gráficos respeitaram, né? Eles começavam no zero, né? Segundo, quando R tende a infinito, o que acontece com a potência? Olha, aqui embaixo R está ao quadrado, em cima a potência dele é 1, então se é ao quadrado, embaixo vai ficar muito maior que em cima, esse resultado inteirinho vai a zero. Então você tem um gráfico que tende a descer lá para o zero. Ele começa no zero e tende a descer no zero. Então, portanto, ali no meio do caminho deve ter um ponto de máximo. Ok? Então vamos ver quem é esse ponto de máximo. Aí então eu começo analisando qual é a derivada dessa potência, da potência, em relação ao R, que é a minha variável. Então, a derivada tem R em cima e tem embaixo. Vou usar a regra do quociente aqui, né? O de baixo ao quadrado, ele está ao quadrado, então potência ao quadrado vai ficar a quarta. Aí eu vou pegar o de baixo vezes a derivada do de cima. Derivada em relação a R vai dar E quadrado, menos o de cima vezes a derivada do de baixo. Derivada vai dar 2 vezes R mais R. E a derivada lá dentro é 1. Ok?
E aí, portanto, essa expressão, veja, ó, eu tenho R' mais R' que aparece aqui ao quadrado, lá aparece também, posso pôr em evidência, o E quadrado também. Então, E quadrado, R' mais R', coloco esse termo em evidência, e isso multiplica ainda lá em cima. Um R' mais R', e aqui, 2 R'. Agora, analisar onde eu tenho essa derivada igual a zero, ou seja, um candidato a ponto de máximo ou mínimo, eu tenho, ó, esse termo aqui, R' mais R' nunca é zero, né? Porque existe o R' e existe o R', ambos são positivos. Vezes E quadrado, esse termo nunca é zero. Lá, R' mais R' menos 2R', então eu tenho R' menos R'. Esse termo pode ser zero. Então, a derivada da potência em relação ao R' nula existe se R' for igual a R'. Ou seja, a função tem ali, né, ponto de máximo, estou falando máximo por quê? Porque se ela começa no zero e ela tende ao zero, e todos os valores de potência são sempre positivos, todo mundo aqui é positivo, começa no zero e termina no zero, com valores positivos, então, e a função não tem nenhuma descontinuidade para nós, né? Então, automaticamente eu tenho um ponto de máximo. Foi o que vocês determinaram. Por isso que eu pedi para pegar valores do R' maiores e menores que o R', para você entender que ali você tinha um máximo. Mas além do mais, o que isso representa fisicamente para nós? Isso representa que se eu pegar R' variável, ou seja, eu for trocando de valores, vai ter e for construindo o gráfico do jeito que vocês fizeram, vai ter uma hora que eu consigo achar um ponto de máximo. Quando eu achar o ponto de máximo, isso quer dizer que eu descobri quem que é o R', qual que é a resistência que está dentro do gerador, que é um negócio que eu não consigo medir. Ok? Então é isso aí. Mais um exemplo onde a gente tem a física e a matemática bem casadinha, né? Mas essa explicação, para o caso do ensino médio, ela pode ser feita através realmente da construção do gráfico e o entendimento, primeiro, que esse gráfico não é uma parábola, né? Que a gente tem que, acho que, sempre bater muito nessa tecla de que se o aluno aprende a fazer gráficos de reta e parábola, às vezes ele fica achando que só existem gráficos de reta e parábola nessa vida, né? Então, que é um gráfico legal de ser construído, dá para ser construído por ponto, ajuda ele a dimensionar eixos, essas coisas, né? Mas o entendimento de que a função tem um ponto de máximo, e aí esse ponto de máximo representa alguma coisa no processo para nós, tá bom? Então é isso aí, valeu!